Olá pessoal, tudo bom? Boa segunda-feira, bom começo de semana. Espero que tenham aí investimentos excelentes na próxima semana, nessa que está correndo. E vamos começar então o nosso comentário aí sobre o Tesouro Direto. Começando aqui com o Selic 24, vamos revisar os gráficos e vamos apontar aí alguns fatores para justificar o meu pensamento sobre a semana. Taxa do Selic continua caindo nos dois prazos e o preço continua sendo uma linha reta e ascendente, exatamente como a gente gosta no Tesouro Selic. Então, sem maiores preocupações, 10,64 já está pagando mais, pessoal. Não é com alegria que eu digo isso não, viu? Mas já está pagando mais que a maioria dos fundos imobiliários de tijolo, infelizmente. Selic já foi. Prefixado 24, pessoal. Olha só o que aconteceu. 11,74, 11,73. Visualmente não dá para perceber, mas já superou a máxima dos últimos 30 dias na taxa. E o preço caiu de novo. Mas não para um patamar tão baixo. Repararam isso? 11,73, 11,74. Era para voltar para o mesmo preço, mas não. Voltou para um patamar mais alto de preço, ó, quando a taxa voltou a subir no prefixado. O que é isso, pessoal? O título está caminhando para a maturidade, para o vencimento. Cada vez menos tempo é necessário para o título vencer. Então, cada vez mais vai ser difícil dele voltar a valores muito baixos e dele voltar a ter uma rentabilidade expressivamente negativa. Muito embora ele ainda não tenha alcançado o patamar de preço de quando foi lançado. Tamanha a brutal diferença de taxa, né? Vamos ver aqui. É a taxa mais alta por enquanto, 12,61. Bom, depois nós vamos ter aí as possibilidades para explicar o que está acontecendo com essa taxa. Uma das coisas é a inflação nos Estados Unidos, que a gente falou sexta-feira num vídeo extra, né? Já o 26, pessoal, não chegou, ó. Ainda falta um pouquinho para chegar na máxima dos 30 dias. E o preço caiu também, ó, mas para um patamar bem mais alto que da metade de janeiro. Pré-31, pessoal. Pré-31 também, ó. Aqui ele supera a máxima do mês, ó. Que nem o pré-24. Então os prés carregando o estresse rapidinho, né? Carregou, estressou. Aconteceu a coisa, prefixado e estressou. Bom, pré-31, pessoal, ele ainda tá no hall, certo? E eu tava procurando a questão da escadinha, né, dos prefixados, e eu descobri um negócio, pessoal. Quanto a essa troca do hall que ainda não aconteceu, talvez não aconteça, certo? Eu fui procurar aqui nos títulos que já passaram e eu encontrei isso aqui, pessoal. Como agora a tabela, o gráfico, melhor dizendo, mostra quando ele foi lançado e quando ele foi retirado do hall. Por exemplo, eu vi que o pré-23, 10 anos atrás, tá? Isso aqui é em 2012, ele foi lançado em 1º de 6 de 2012, pessoal. Olha que interessante. Então, quem está buscando construir a escadinha de prefixados, ou seja, sempre investindo no mais longo, né, esperando ali para ir para o mais longo, pode ser que tenha que aguardar aí mais uns 4 meses, porque esse ano de 2023, né, pode ser que o 2033 eles sigam isso aqui, lancem em junho, tá? Tem algum motivo? Eu não consigo compreender, tá? Mas já fizeram isso, pode ser que façam de novo, e foi retirado do hall no final de janeiro de 14, quando entrou o 25, que a gente pode mostrar aqui para vocês. Agora tem essa informação que é bastante útil, né, pessoal? Olha ali, ó, 27 de 1 de 14, e aí acabou saindo 22 de 1 de 16 e assim por diante,
até montar a curva inteira. Tá? Então, prefixados. Resumo. Voltaram a estressar, voltaram a atingir taxas máximas, e o pré-31 talvez, tá? Se o Tesouro não mudar nada essa semana, talvez ele fique disponível até junho, quando entraria o pré-33 com juros que já existe nos leilões. Vamos ver agora os IPCAs. Tesouro IPCA 26 também reestressou, 5,35, mas ainda um pouco abaixo da taxa máxima dos últimos 30 dias, né? Em preço, vejam como ele volta a um patamar ainda acima de R$3.000, e com a taxa lá do dia 18 de janeiro ele estava abaixo de R$3.000. Esse papel eu vejo como muito seguro, muito tranquilo. Eu quero mostrar também aqui, pessoal, a tabelinha do... Eu sei que o dado é bastante raso, digamos assim, porque são 40 dias aí de amostra, mas nós já temos uma média esse ano de 5,27% e um preço médio acima de 3.000. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque eu vejo que tem oscilações, né? Olha aí, oscilando de maneira a subir, e aí é bom a gente ter o nosso parâmetro, e eu escolhi mostrar só deste ano de 22, porque eu acho que é justamente essa temperatura. Mas esse ano, o que está acontecendo? Agora que ele está mais tempo acima dos R$3.000, né? Como é que está se comportando a média da taxa e a média do preço? Está aqui, ó, 5,27, R$3.004. Então, qual é a leitura? Quanto mais acima de 5,27 você comprar, melhor. Quanto mais barato que 3.004,95 ou próximo a isso, melhor, certo? Então fica aí uma informação útil. Também vou mostrar para o 35 e pro 45. 35, olha aí, ó, a curva de preço é praticamente igual, a de taxa também, e a percepção é a mesma, só que mais perto do ponto mais alto dos últimos 30 dias. E o 45 é igual. Aqui está a curva inteira dele, né? E ele já está com taxa maior. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. No 45 ele está com taxa maior que a época do lançamento, concordam? Lá na época do lançamento, em fevereiro de 17, 5 anos atrás, 5,3. Agora ele está em 5,6 e tal. Olha o preço, pessoal. Preço da época de lançamento, menos de R$700. Preço hoje, mais de R$1.000. Certo? Então, pessoal, ele já rendeu muita coisa pela inflação. A gente fala aqui de 30%. Só de manter o título, pessoal. Então, assim, ó, quem está preocupado, quem comprou aqui perto de 1.600, comprou ali 1.500, 1.400, não se preocupe. O seu momento positivo vai chegar nesse papel. E agora, o último é o IPCA com juros 55, que também está com o mesmo desenho de taxa, mas mais longe, ó, mais longe ainda. Então, os prazos mais longos aqui sem tanto estresse. Bom, pessoal, o que eu penso para essa semana? A semana passada eu estava um pouco mais otimista. As taxas, pelo contrário, elas estressaram um pouquinho, bem pouco, porque o dado da inflação nos Estados Unidos assustou. Deixa eu mostrar aqui quanto foi, né, principalmente na quinta-feira, em que o papel de 10 anos passou de 2%, mas acalmou, ó, no dia 10 de fevereiro, né? E na sexta-feira 1,92, ficou bom até, né? Então pode ser que não passe de 2. E olha só, pessoal, só por curiosidade, eles mostram também a curva de rendimento real. E olha aqui, pessoal, o que são os títulos americanos, né? Muito se fala, você tem que dolarizar o seu investimento, etc, etc. Nada contra. Mas renda fixa, não. Renda fixa ainda é melhor comprar o dólar de verdade e guardar num cofre, tá? Porque olha aqui, pessoal, para 5 anos, tá? Negativo, na casa de 1%. Para 7 anos um pouquinho menos, para 10 anos um pouco menos.
para 30 anos, só para resumir a conversa. Agora, a partir do dia 4 de fevereiro, é que começou a ficar no 0 a 0 positivo, porque antes estava no 0 a 0 negativo. 30 anos, 30 anos. O que você faz com o título público brasileiro em 30 anos, pessoal? Mas ele aumenta muitas vezes, tá? Olha, pessoal, ainda temos Tesouro IPCA pagando juro real. Juro real. Olha o que é a curva de juro real, tá? Curva de juro real nos Estados Unidos, tá? 30 anos para você ter uma rentabilidade de menos 0,01, agora 0,09. Enfim. Bom, então se na semana passada eu estava um pouco otimista, aí veio esse pequeno balde de água fria, para essa semana agora de 14 a 18, eu estou bem mais preocupado, principalmente com isso aqui, tá? Eu acho que isso aqui pode ser um fator de estressor a nível global, tá? Dependendo do que efetivamente acontecer nesses países da antiga União Soviética, tá? Me permitam falar assim, tá? Por questões aí de algoritmos. Então, pessoal, isso aqui tem poder para abalar o mundo, certo? Para derrubar bolsas mundo afora e para interferir bastante no preço do petróleo, tá? Então, assim, temos que acompanhar isso aqui. A escalada de tensões está chegando no ápice e temos que aguardar os fatos aí para ver o que vai acontecer, certo? Mas eu tenho bastante preocupação agora com relação a isso, porque assim que houver, por exemplo, implicações no petróleo, o mercado vai sentir, pode ser um golpe forte, tá? Então estejamos preparados aí para algumas possibilidades. E claro, vai estressar no mundo, vai estressar essa curvinha aqui de juros dos americanos, que podem subir, e aí em relação à nossa pode subir muito mais. Mas são possibilidades, tá, pessoal? São impressões, são possibilidades. A gente não pode fazer movimentos radicais na nossa carteira de investimentos por causa de uma possibilidade que pode vir a não se concretizar, certo? Então, o que a cartilha do bom investidor diz? Continue aplicando, continue com seu aporte fracionado. Se quiser fazer uma reserva de oportunidade para alguns momentos de estresse maior, pode fazer, certo? Mas é isso. Temos então bastante estresse, muito provável, só que nada justifica fazer movimentações radicais na carteira. Tudo que você fizer tem que ser aos poucos, e o melhor é sempre ir mudando a direção do aporte. Se o aporte estava indo em determinado tipo de prazo, em determinado tipo de investimento, você não precisa vender aquele investimento e trocar por outro. Você direciona o aporte para este outro investimento. Isso é muito melhor do que fazer troca-troca na carteira. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Pessoal, me esqueci de mostrar tudo aqui, ó. Média do 26 desse ano de 22, média do 35, taxa de 5,57, R$ 1.850, e do 45, também 5,57, R$ 1.077. Agora sim, nosso conteúdo ficou completo. Muito obrigado, excelente semana, excelentes investimentos.